Com Amanda Ramalho. Olá a todos, eu sou a Amanda Ramalho e esse é o Esquizofrenóias. O que é o Esquizofrenóias, Amanda Ramalho, você me pergunta. Bom, um belo dia eu estava sentada na minha própria cadeira, aquela cadeira de massagem que eu comprei com o meu salário quando eu trabalhava na televisão. E pensei, quero fazer um podcast, porque os jovens fazem podcast, é uma tecnologia que tá chegando aí no Brasil. Isso, o ano era 2018, depois eu descobri que os podcasts começaram há 10 anos ou 15. Mas tudo bem, essa informação chegou a mim recentemente e eu decidi que faria parte dessa tecnologia. Daí eu fui atrás dos especialistas de podcast, eles me falaram que não é assim, bem assim, ligar um microfone e falar ou pegar no celular e gravar. Você tem que ter um tema, tem que ter um propósito, tem que ter uma razão social para colocar na empresa. Bom, a razão social da empresa Esquizofrenóias, que eu acabei de colocar no meu Facebook, trabalho na empresa, presidente da empresa CEO, vamos por CEO na empresa Esquizofrenóias, é a seguinte: vamos falar de saúde mental. Saúde mental é um tema recorrente na minha vida desde que eu sou viva. Isso fazem. Regia Genésio, Black Eyed Peas. 32 anos. Eu, uma menina super solitária, fui diagnosticada com depressão aos 16 anos. Posso dizer que aos 5 anos, tive a minha primeira recordação de crise de ansiedade. Meu coração disparava, eu não sabia o que era isso. Falava pra minha mãe que eu tinha taquicardia, porque eu com 5 anos era muito inteligente. Falavam que eu era superdotada. Na verdade, eu não era. Eu nem sei se existe esse termo mais. Minha mãe me levou a cardiologistas. E a mulher disse que eu não tinha nenhum problema no coração. Não tinha por que eu ter aquela arritmia e etc. Talvez eu precisasse de um psicólogo. Fui a alguns psicólogos. Não conseguia verbalizar, evidentemente. E fazia uns desenhos, aquela coisa de psicólogo infantil. Depois, mimada que sou, tive que sair. Meio que obriguei a minha mãe a me tirar do psicólogo. Sempre tive uma vida meio... Tá triste esse programa, né? Mas é só pra explicar mais ou menos. Gente, não vai embora, vai ficar legal. Sempre tive uma vida meio... Sempre fui uma criança mais excêntrica, etc. Vamos pular para os 16 anos, quando tive o meu primeiro ataque de pânico, ou síncope, ou alguma coisa que, ao longo da existência desse podcast, a gente vai questionar muito, que é a questão do espectro. Me falaram que tive uma síncope, mas talvez tenha sido pelo meu conhecimento hoje, que é bem pouco, mas pela minha experiência comigo mesmo, e amigos, e algumas leituras, terapia, etc., aquilo para mim foi uma explosão da adolescência misturado com síndrome do pânico. Enfim, passei acho que 1 ano certinho mentindo pra minha terapeuta, que minha mãe me botou na terapia, né, porque viu que aquela reação não era normal, que eu tive medo de concluir um curso que eu não queria fazer. E no último dia eu me escondi embaixo da cama pra não ir, mas eu já tinha 17 anos, era uma reação um tanto quanto estranha, né? Daí a minha mãe, sei lá, alguns dias depois me arrumou uma psicóloga, fui, um beijo, doutora Marguita, acho que você está morta porque você era bem velha, desde sempre. Uma coisa muito interessante é que depois de alguns meses de terapia, eu cheguei pra minha mãe e falei: mãe, a doutora Marguita é uma senhora de idade. Ela: sim. Você não sabia? Eu falei: não, porque eu nunca tinha olhado pra cara dela. Foi muito tempo. Então veja que o processo terapêutico é uma coisa muito, muito, muito demorada, depende da pessoa, né? Mas eu só chorava e tinha um brinquedo que era
Vocês não estão vendo, né? Mas eu tô fazendo com a mão. Era um imã que era um jogo da velha. E eu ficava lá brincando e chorando e mentindo muito, porque eu queria receber alta, né? Daí a doutora Marguita... É muito legal fazer um podcast, porque é uma coisa que eu sempre faço, que é falar sozinha. Que coisa maravilhosa. Eu tô falando sozinha, tem pessoas ouvindo, gente. Se vocês estão ouvindo, dá pra... o Gus, que é meu diretor aqui. Gus, a pessoa quando ouve, ela consegue dar um sinal que tá ouvindo? Não, né? Então, Twitter, se você tá ouvindo essa parte da doutora Marguita, você fala, doutora Marguita. É assim, não tem o U, tá, gente? É Margita que se escreve. Que parte eu tava? Ah, sim, eu chorava muito. E daí um dia eu falei, como tudo na minha vida, cheguei na minha mãe e falei, mãe, não quero ir mais à terapia. Isso levou mais ou menos 1 ano. Dela, por quê? Eu falei, porque eu não gosto daquela velha. Desculpa, foi o que eu falei, né? Eu nunca fui muito bem educada. E eu não gosto, eu não quero. Mas eu não tenho coragem de falar pra ela que eu não quero ir mais. Vai lá e fala. Daí minha mãe foi na segunda-feira seguinte. Daí minha mãe falou, então a Amanda não quer vir mais. Daí ela, doutora Marguita, disse a seguinte frase. Graças a Deus que a senhora está aqui, porque a Amanda tem uma depressão profunda, ela só chora e mente. Eu tenho medo de falar pra ela que ela é deprimida e ela tem alguma reação abrupta, sei lá, suicídio, porque eu realmente não conheço ela, porque ela mente compulsivamente. Porque eu mentia porque eu queria que ela me desse alta. Então eu falava, eu tenho um namorado, fui no cinema, não tinha feito nada, só tinha chorado todos os dias na minha casa. E na minha escola as pessoas perguntavam por que eu chorava todo dia, daí eu falava, porque eu tenho câncer. Eu era um pouco, eu tentava fazer humor com isso. E na época do Orkut, quando as pessoas da minha vida começaram a aparecer, pessoas que estudaram comigo, sempre a pergunta inicial era, Amandinha, você continua chorando todos os dias? Sim, eu sou essa Amandinha. E pasmem, eu trabalho com comunicação e eu falo para as pessoas e eu apareço e consigo levar uma vida normal. Neste momento, desse devaneio que já durou 27 minutos, eu pensei, vou fazer, juntar essa tecnologia chamada podcast com a minha vontade de falar sobre o assunto para as pessoas. Pois estou aqui para falar sobre esse assunto, contar o meu depoimento pessoal, que agora vocês pararam no capítulo 16 anos, dá para entender mais ou menos, né, na animação. Se tiver um animador e quiser fazer historinha da minha vida, por favor, seja preto e branco, porque eu quero muito triste, tá? E 2D, odeio 3D. Eu falei, então beleza, eu acho que este é o momento de falar. E muitas vezes já me perguntaram sobre isso, já me pediram entrevistas. Uma vez pediram para eu ir no programa da Astrid Fontinelli, que nem existe mais, para falar sobre isso. Eu achei que eu não estava preparada, porque para mim é um tema muito delicado e... Eu acho que por alguns anos eu glamourizei esse tema, e muita gente que sofre disso e sofreu já glamourizou porque é legal falar que toma remedinho pra cabeça. Eu não acho mais, mas já achei, né? E todo mundo é um Pokémon, já evoluí, não sou mais o Pikachu, sou o Raichu, não sei qual é o próximo. Estamos aqui esperando, você que é nerd, pode me escrever qual é o próximo Pokémon aí no Twitter do programa, que é Esquizofrenóias. Bom, nos 16 anos comecei a me tratar, psiquiatra, etc. Hoje, Amanda, 32 anos. Quantos anos isso faz? Não sei fazer conta, mas faz mais de 15, acho. Eu sou burra, tudo bem. Eu posso falar que eu sou sequelada por causa de remédio, mas isso é só preguiça mental. E hoje eu vivo essa vida que muitos de vocês me conhecem, outros me conhecendo agora. E eu quero conversar com você mulher que tá em casa, sozinha, desempregada, que tá aí nessa bad, nessa depressão. Vem pra cá, nesse cantinho, que a gente vai ler o seu recadinho de amor. A gente vai falar sobre tudo e mostrar que essa situação é muito mais normal e não é vergonhosa. Eu lembro que nesse mesmo ano que eu estava no segundo colegial, hoje não se chama segundo colegial, se chama segundo ano, é isso, né? Do ensino médio,
Tinha uma amiga Letícia, que era a mais popular da classe. Eu cheguei depois da consulta chorando. Ela, por que você está chorando? Eu falei, eu vou tomar remédio pra cabeça. Ela, tudo bem, eu tomo fluoxetina, eu tenho toque. Eu falei, a Letícia, ela tem amigos, ela consegue falar no seminário aqui na frente e ela tem toque, ela é a mais legal da sala. E ela senta na frente e troca uma ideia. E ela é amiga de todo mundo, dos bagunceiros, dos nerds, dos grunge. E eu era só grunge. E eu só conversava com as mesmas pessoas. Eu falei, gente, então existe um mundo. Desde então, estou aqui, vivendo, diagnosticada. A primeira vez que me diagnosticaram, falaram ansiedade depressiva. Eu acho que não. Na verdade, isso como... tem muito tempo, isso não importa muito. Eu tenho alguns sintomas de ansiedade que o nome não importa muito, é isso que eu quero dizer. Eu tenho alguns sintomas de ansiedade que evoluem para a depressão. Já tive algumas depressões profundas e outras moderadas, e também tem aquela coisa da depressão que tem gente que acha, depressão não é a pessoa que não consegue levantar da cama. É isso também, mas existem outros estágios, a gente vai falar ao longo desse programa. Eu acho que eu já meio que dei uma explicada no que é o programa, né? Deu pra entender? Bom, a pessoa... Equipe, deu pra entender? Deu pra entender. Adoro. Tem uma equipe, gente. Me sinto muito... coisada. Então, eu decidi trazer um amigo, companheiro, uma pessoa que eu me identifico muito. Na verdade, não somos amigos próximos, mas temos uma identificação, temos muitos amigos em comum. Já participamos de programas juntos, nos identificamos muito. Já fomos a casas de swing, mas a gente não foi o casal em si, isso a gente só trocou. Mentira. Estou com ele, Alexandre Níquel, o Fly. Olá, tudo bem? Ai, Fly, Oi. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Muito Agora obrigado. eu tô no modo apresentadora, né? Eu virei uma pessoa eufórica. E eu sou o apresentado simpático. Olá, tudo bem? Muito obrigado. E o locutor da Gol também, da Avianca, né? Obrigado por escolher a Gol. Se você gostou, clica no joinha. Bom, o Fly, o Níquel é um cara muito legal, ele tem uma banda. E com o que você trabalha, Fly, para quem não te conhece? Então, eu faço várias coisas nessa vida. Cite 12. Tá bom. Eu tenho um podcast chamado Meia Hora Sozinho, que tu participou. Participei, mas não foi pro ar. Ou pode ter ido. O tempo não sabe. Não sabe o tempo é muito relativo, né, gente? Tem toda a coisa da semiótica, teoricamente, né? eu sou músico. Jean Baudrillard. Eu sou músico, aí eu trabalho com produção audiovisual, porque eu sou formado em cinema. Daí eu tenho uma empresa de marketing também. Eu gosto muito de lutinha. Lutinha você pratica ou você consome? Os dois. MMA. As lutinhas que tem. Normalmente eu faço Muay Thai e Jiu-Jitsu. E daquelas lutinhas de namorado, você faz? Como é que é lutinha de namorado? Tipo, aquelas você brinca de lutinha com a namorada? Eu acho que isso dá a possibilidade de dar merda. Ainda mais você que tem 1,90 Não, mas, pô, cara, a chance de ser legal com a chance de dar merda é muito... Tu acertar um soco... Então, galera, sem lutinha com namorada, não. Lutinha com namorado, nunca... Lutinha com amigo também nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo, porque aparece um... Porque começa sempre alguém a levar a sério, tipo, começar a ficar mais irritado e querer ganhar, daí nunca é legal. Mas eu faço várias coisas, eu acho que a maioria é relacionado a vídeos e música, e eu gosto muito de fazer podcast também. Acho que tudo é relacionado a isso. Você teve o seu primeiro podcast, você fez há quantos anos? Acho que deve fazer uns 4 anos já. É um cara que já tá aí, né? Da velha guarda do podcast, da Portela. Na velha não, porque na primeira tem formação? Muita gente que faz podcast tipo há 10 anos. Você é da segunda formação, então? Eu devo ser da segunda geração. E essa formação desse podcast tá começando hoje? Que formação a gente tá? O podcast que eu tenho atualmente? E o meu, agora? O teu? Quarta formação, quinta formação? Não, o teu tá na quinta geração de podcast. Quinta geração de podcast, então tá. Eu tô só inventando. Tipo se a gente fosse a banda Kiss, aquele bonde de integrante que ninguém sabe o nome. Exatamente, mas põe a máscara. Mas o vocalista é o mesmo. A gente espera que sim. Exatamente. E por que eu escolhi você? No Twitter alguém me falou que eu deveria fazer algo com você, porque nós éramos parecidos de alguma forma. Fiquei um tanto quanto encafifada. E daí o Níquel já foi no meu programa Chá das 4h20 Músicas, que ainda não foi pro ar, com a banda dele, Topas, que é muito legal. E eu era fã de Topas antes de
conhecê-lo, eu não sabia. A vida é estranha, a vida é uma coisa... A vida é estranha. A vida é uma coisa muito estranha. Eu consumi a sua banda. Isso é muito Da estranho. época do Orkut. Então, cara, o mundo é uma parada muito estranha. Ah, eu gosto da vida, dá umas oportunidades legais. Gostem... É isso aí. Gostem de Topas, é uma banda legal. E me falaram, daí, sei lá, amigos em comum, etc. E a gente já conversou sobre o assunto algumas vezes. Fly, Alexandre, Níquel, você se considera uma pessoa ansiosa, depressiva? Tem alguma história desse tema? Conte um pouquinho pra gente. Então, eu acho que ansioso, com certeza, mas... Então, eu acho que eu consegui hoje em dia, eu acho que principalmente no último ano, controlar muito melhor minha ansiedade e aprender a lidar muito melhor com isso ao longo do tempo, ao longo da vida, por experiência, por tentativa e erro. E sobre depressão, sinceramente, eu não sei, cara, porque eu já fui em muitos profissionais, muitos psicólogos, muitos psiquiatras. Eu vou em psicólogo muito desde que eu sou criança, assim, desde que você eu tenho... vai aqui ainda em São Paulo, hoje em dia aqui em São Paulo eu fui num que fez umas 3 consultas, assim, na primeira eu fiquei conversando com ele, silêncio, assim, daqui a pouco ele, cara... Não sei, eu sei que tem alguma coisa. Que horror! Eu não faço ideia do que é, mas tem que continuar vindo aí, cara. E aí, esse aí eu fiz mais umas consultas, mas meio que não foi pra frente, assim. Que tem que rolar uma empatia. Então, foi uma outra coisa que eu comecei a me dar conta com o tempo, que precisa rolar uma empatia. Eu acho que eu nunca tive isso, apesar de ter passado por vários psicólogos, psiquiatras, neurologistas e... Tudo que é possível, tudo que é possível eu já passei. E eu acho que eu nunca encontrei alguém que eu confiasse, porque eu acho que talvez eu não confie 100% na ciência da coisa. Por isso que você está aqui no Esquizofrenóias. Pode entrar, psiquiatras. Pode entrar. Temos uns 17 psiquiatras que vão... tentar... um reality show novo. Qual é o novo psiquiatra? Escolha o psiquiatra. Qual é a doença? Qual é o diagnóstico? Isso acontece, porque eu menti muito pra doutora Marguita, depois fui em algumas outras, eu lembro de uma que parecia que ela era minha amiga, eu só falava de meninos, sabe? E eu falava, tô pagando uma pessoa pra ser minha amiga, eu prefiro não ter amigos, porque é muito derrota, né, você tem que pagar um amigo. Eu já fui em vários tipos, eu fui do tipo que chega de dar remédio meio do nada, dá o que tu quiser. O que tu quiser? Já fui em psiquiatra que, tipo... Meio que eu falava, eu acho que eu tenho que experimentar esse remédio aí. E o cara, beleza, tá aqui, 3 cartões. Gente, que responsabilidade. Eu já fui nesses, eu já fui no que falou que eu tinha que comprar uma arma. Mentira! Juro. Como assim? Eu tava comentando, até hoje eu não sei se ele falava coisas... Ironizou, não, cara, pior que eu acho que não, porque ele foi o mesmo cara que falou que eu ia trair minha namorada. Gente, mas ele é um vidente ou psicólogo? Então, não, mas olha só, a história foi assim, eu tava comentando, eu tava falando da vida, como é que tava, e eu tava comentando que eu estava feliz, eu tava, meu relacionamento tá de boa, eu tô conseguindo ter um relacionamento legal, eu tô, tipo, só tô com ela, tá tudo massa, Brice. Ele então, isso aí é porque tu tá depressivo, né, cara? Porque isso aí quando melhorar, depois dos remédios, quando o remédio começar a fazer efeito, aí tu vai ver, porque no olho assim eu sei que tu é meio filha da puta, e aí tipo isso assim, esse foi o psicólogo que também falou que eu ia ter que eu deveria comprar uma arma, quando eu falei que eu tava fazendo jiu-jitsu, mas... Pra praticar tiro? Tipo assim, tu não é um cara que vai brigar, tu não vai fazer tumulto, assim, se for te defender, você compra uma arma, tu não vai ficar na academia dando soco, se quiser fazer uma coisa, faz natação e compra uma arma. Ele dava ótimos conselhos, assim. E eu fui em vários tipos, assim. Também fui um monte de psicólogo, psiquiatra mais normalzinho, assim, mais, tipo, ok. Mas, sinceramente, eu nunca tive nenhum que eu senti, 100% de... Não, o que esse cara tá falando, eu vou... sei lá, não conseguia internalizar a parada, assim, sabe? Eu acho que teve outras milhares de formas e coisas que me influenciaram e me ajudaram em algumas coisas pontuais, muito mais do que provavelmente o tratamento, assim, psiquiátrico de psicólogo. O que não quer dizer que eu não fale para as pessoas que elas deveriam ir e deveriam procurar ajuda e tudo mais, porque eu acho que talvez existam profissionais mais compatíveis e pessoas mais compatíveis com profissionais de... Não, falando de mim, eu só consegui um psicólogo legal que combinasse comigo há 6 anos. E hoje Quantos tu foi antes? Há uns 10, né? Então talvez... Daí você desiste e fala, putz, isso não é pra mim, não tem ninguém parecido. Muitas pessoas não pensam nisso,
que talvez o psicólogo que tua amiga te indicou, teu amigo te indicou... É bom pra ela, não é bom pra você. Exatamente o que, sei lá, é o tio do teu amigo lá, não seja legal, assim. E talvez muita gente caia nesse erro. Eu acho que eu caio nesse erro de sei lá, eu meio que desisti da parada. Mas em que momento você decidiu procurar, ou sua família decidiu procurar uma ajuda? Não, foram vários momentos, né? Eu acho que quando eu era criança, eu era realmente uma criança bem estranhaça, assim, demais. Real, assim, eu te comentei no podcast que eu achava que eu tava grávido uma época. Maravilhoso. Eu achei que eu tava grávida. Eu não contei, eu tinha uma que eu achava que se eu sentasse no banheiro eu ia engravidar do meu pai. Sempre tem essa possibilidade. Não! Vamos começar a espalhar isso que tem como... Galera mais nova que tá escutando... Não, gente, é tudo mentira. Não vamos colocar nóia na sua cabeça. Galera, não é pra se isso. teu pai tiver de boné e sentar no mesmo... Então, tem como. A medicina tá aí pra explicar. E com meninos que ficam grávidos. Então, aí eu tinha várias paradas. Uma criança lúdica, né? Eu era uma criança meio lúdica demais. Tinha a época que eu falei que eu era irmão de Jesus por muito tempo. Maravilhoso. E aí eu passei por isso e Mas a sua mãe reagia isso? Ela ria? Não, é que tá. Minha mãe, eu acho que eu vi ela rir 4 vezes na vida. Então ela não era... E meu pai era um cara de boa, assim, mais brincalhão, entre aspas. Mas, então, eu era muito estranho mesmo, assim. Muito, sei lá, pegava... Eu, sei lá, falava o dia inteiro, vou matar minha irmã, daí, o que é normal entre irmãos. Só que eu chegava, pegava um martelo e quebrava a parede do quarto e eu pensava... Mas você sentia ódio por ela? Eu não lembro muito bem, mas isso foi uma infância muito infância, sei lá, tipo, quando eu tinha 7, 8 anos, eu quebrei toda a parede com um martelo, assim, porque eu queria fazer uma passagem secreta pra entrar no armário dela, eu ia matar ela na noite, voltar e ninguém ia anotar nada. Que maravilhoso. Muito desenho. Né? Não, então, aí eu era uma criança meio estranhona, assim, de tudo mais. E eu acho que eu passava pela mesma coisa que tu passou, de ser meio criança inteligente quando é criança. E aí permanece. Não, tipo, eu tinha que, sei lá, quando eu tinha 6 anos, eu tinha o QI de 18, então, 17. Essas crianças, elas são uma eterna promessa. Exato, mas não acontece nada. Então, cara, porque na real, ou tu entende, tem uma percepção sobre as coisas e acaba ficando meio louco e depressivo. Você internaliza muita coisa. E aí, puta, eu fui em vários, assim, quando eu era criança. Que é basicamente jogar o cara a cara, que tu joga quando eu era criança. Aí tu fazia os desenhinhos lá, olhava as figurinhas. Eu me lembro muito disso, eu achava um saco, assim, não gostava. São 50 minutos que você odeia. Fui várias vezes, e quando fui ficando um pouquinho mais velho, eu me lembro que chegou um psicólogo, um psiquiatra, não me lembro na época, e aí ele chegou e pra mim e pro meu pai, ele chamou os dois e falou, a parada é assim, o Alexandre vai ser um cara que vai conseguir levar a vida se ele continuar não se tratando, mas se ele se tratar, ele vai ser, talvez leve melhor e tal, mas assim, ele não quer, assim, e aí meio Você não queria? Eu não, pra mim, Você diz o tratamento medicamentoso? Não, o tratamento de ir no psicólogo, de fazer o lance, aí eu devia ter uns 13 anos, 12 anos, e aí eu cheguei na época, eu não quero ir em psicólogo, não quero ir em psiquiatra, não aguento mais jogar cara a cara e ficar falando sobre infância. E aí, depois, muitos anos... Desenha uma macieira. Puta, cara. Qual delas é o seu pai? Aí Se alguém, um psicólogo, conseguir me fala por que tem que ter essa fixação por macieira e pai e casinha, por favor, escreva no e-mail que é esquizofrenoias@gmail.com. Explica pra gente, porque a gente só sabe o outro lado. E aí eu acho que mais com uns 20 e poucos anos que eu comecei a ter crises de ansiedade. Isso em Porto Alegre? Isso, em Porto Alegre. Você morava com a sua família? Isso, família. Fazia facu? Isso, eu comecei a ter crise de ansiedade e aí... E como era essa crise de ansiedade? Cara, é muito... Bom, todo mundo que já tá escutando sabe quão horrível... Milhões de níveis. A minha, aquela sensação de que eu tava com um gato se mexendo no peito, a sensação de que meu pulmão tinha somente 40% da capacidade de ar, sim, a sensação de que eu não conseguiria parar nunca de pensar a respeito do que aquilo estava acontecendo no momento, a sensação de que eu conseguia racionalizar que aquilo era uma parada, mas não conseguia, internacionalizar essa racionalização e parar. E, um desespero, uma parada assim. E aí eu comecei eu fui num psiquiatra e comecei a tomar uma medicação. Que foi Rivotril na época. Que é uma medicação que é pra... Beleza, você sente o gato... É um anti-ansiolítico, né? É um remédio que, na verdade, era pra... Ele corta no momento, mas ele é um remédio que foi inventado pra epilepsia, né? E aí a galera adaptou com a maioria dos remédios, os caras inventaram uma coisa e alguém descobriu que ele servia Uma pra dica outra. que eu dou pra vocês, que vocês têm em casa, se você for no psiquiatra ou você que tá tomando remédio...
Nunca leia a bula. Porque a bula é horrível. A bula é tipo, tu vai cagar sangue na boca da tua mãe. E e é indicado só pra pessoas com uma doença horrorosa. É que a bula, eu acho que o cara que escreve a bula, ele pensa todas as coisas possíveis que podem acontecer de horrível na vida e coloca lá pra caso aconteça não rolar o processo. Mas eu acho que pra esse tipo de remédio, eu acho que a bula, ela só prejudica. Não, é porque sempre vai ter sangramento anal. A pessoa fala assim, mas eu não tenho epilepsia. Meu Deus, eu sou esquizofrênico. É legal, tu toma, sei lá, um Tilenol, sangramento anal. Tem todos. Não sei, mas qualquer coisa tem sangramento. Eu gostava de ler bula, só que agora eu não enxergo direito. Sangramento anal é um ótimo nome de banda ruim, aliás. Sangramento anal. E, enfim, aí eu comecei a tomar... Como é que é o nome? Rivotril pra quando tava... ansiedade e tal. E aí... Você sentiu o gato lá, tomar umas gotas. Senti o gato, e aí meu psiquiatra começou a falar pra eu tomar, tomar todos os dias pra eu não ter essa parada. E eu também tive sempre muito problema de concentração. Muito problema, muito. E aí já fizeram aqueles testezinhos de questionário e eu tinha um DDA no nível, sei lá, um pombo com problema cerebral, assim. Eu tinha um DDA bem alto, não conseguia me concentrar em nada, assim. Sim, eu também. Aí, sobre concentração, basicamente o que eu já tive na vida diagnosticado foi ansiedade, né? Como é que se diz? TDAH. É isso aí, déficit de atenção. E alguns psicólogos, isso varia muito. Alguns falam que eu tenho depressão profunda, assim, não, tu tá deprimidão, tá muito deprimido, cara. E outros falam, não. É melancolia, é uma característica da sua personalidade. Pois é. Então, aí eu não sei. Mas aí, enfim, eu passei por todas as paradas de tomar o remédio, o que todo mundo passa, eu não quero tomar remédio. Sim, você tem, né? O primeiro dia que eu tomei o remédio, que minha mãe chegou com o remédio, fiquei muito ansiosa e eu tive que precisar tomar o remédio. Então, aí tu fica com aquela ideia, não, quero porque vai mudar minha percepção, quem eu sou. Aí eu comecei a pensar, eu nem gosto tanto de mim mesmo, assim. Eu, não tenho problema de mudar a minha percepção. Aí, beleza, eu tomei, eu acho que o anti-ansiolítico é uma parada que, a sensação que eu tenho, pessoalmente, é que é só um lance paliativo. Sim. E eu acho que, na verdade, acho que alguns médicos podem falar melhor sobre isso, mas eu acho que é mesmo uma parada muito paliativa. É pontual, né? Você tá com a crise, cara, pra resolver. E aí o psiquiatra na época falou uma coisa muito interessante. Tipo, se tu acha que é isso, por que tu não usa isso só pra momentos que tu precisa e só vai ficar sofrendo e tendo uma crise de ansiedade? Só toma. E era isso. Você já passou por aquele momento? Eu passei por esse momento. Que só de ter o remédio perto de você já se sentia melhor? Não, na verdade não, cara. O diretor disse que sim, que ele já passou também. Eu não, eu já passei por momentos... Se eu tinha na bolsa, já me curava. Eu já passei por momentos de abusar de medicação, também. Tipo Rivotril principalmente, eu já tomei, sei lá, muito mais do que eu deveria. Daí tem efeitos horrorosos e efeitos bem prazerosos também. Não vamos ser hipócritas, né? Porque é uma droga. Então, e aí tu toma... Pesadíssimo. E eu não sabia que tu não podia beber quando tu tomava... Nossa! E aí até tem uma história que eu fui gravar uns baixos num disco e eu tomei e eu pensei, talvez eu fique nervoso. Eu nunca fico nervoso gravando, mas talvez eu fique. Como vacina. Eu tomei, vou tomar antes. E aí eu esqueci e tomei de novo. E aí eu bebi uma parada antes de gravar. Você ficou pelado. Eu não consegui gravar, assim. E aí foi muito estranho, assim. Eu, zero capacidade de execução de qualquer coisa. E tu sente... Basicamente, pra quem nunca tomou esse tipo de medicação, tu sente meio como se tu tivesse acordado há 1 minuto e tivesse que digitar uma carta do teu trabalho. E essa sensação dura até acabar o remédio. Então é horrível. Tu sente o corpo numa dormência mental. Eu acho que essa poderia ser uma boa descrição. E, enfim, daí o tempo passou, tomei vários outros remédios, outras coisas. Terapia nunca mais, nesse meio termo. Eu fiz um pouco, mas nada que eu considere que tenha me ajudado ou que talvez eu tenha me dedicado. Então você, níquel, 33 anos, até hoje não conseguiu? Não encontrei um profissional com quem me identificasse e achasse eficiente a parada a longo prazo, assim. O que me ajudou foram outras coisas, que hoje eu não tomo nada para ansiedade e não tomo nada de remédio, assim, mas o que eu sinto que me ajudou foram outras coisas da vida, assim, de começar eu acho que eu começar a entender melhor para mim quais eram os gatilhos para minha ansiedade. Isso é importante. Que para mim, pessoalmente, é saber que eu tenho que fazer alguma coisa e não estar fazendo. Aí pode Como assim?
Oi, eu sou o PC Siqueira. E eu sou o Gazanzeta. Juntos temos o Papo Torto, seu podcast favorito. O único podcast do Brasil. Toda semana a gente vai falar sobre... A gente fala sobre... O que a gente fala sobre? O papo aqui é torto, então a gente fala sobre qualquer coisa. A gente fala sobre filosofia, sobre ciência, sobre bolacha, sobre bolo, sobre rap, sanduíche, sobre política. A gente é muito comunista, você tem que gostar disso. E a gente é ateu. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tchau. Quais eram os gatilhos para minha ansiedade? Isso é importante. Que para mim, pessoalmente, é saber que eu tenho que fazer alguma coisa e não estar fazendo. Aí pode Como ser, assim? Por exemplo, se a gente tivesse combinado de que eu seria o cara que editaria esse podcast e eu tivesse que te entregar na sexta que vem e até eu ficasse tipo, puta, meu, acho que eu não vou editar, eu não vou conseguir editar, e eu chegasse até quinta, eu ia ficar malzaço durante todos os dias até eu te entregar a parada, porque, meu, eu sei que eu tenho que entregar porque eu combinei com ela. Eu entendo isso, mas às vezes a ansiedade, ela te acelera e às vezes ela te paralisa também. Então, pra mim, eu acho, eu não consigo racionalizar as paradas, porque, por exemplo, tem o que na minha cabeça se passa é que tem muita coisa que eu sei que vai acontecer, coisa simples, sei lá, que nem a gente falou isso agora, se eu tivesse que editar esse podcast, talvez, eu sei que é uma coisa que eu demoraria 1h30, 2 horas, mas eu ia ficar pensando sobre isso mais do que esse tempo, ia sofrer sobre isso, se fosse algo que não me animasse verdadeiramente, assim. Por obrigação. Se fosse por obrigação. Então... Por comprometimento. Então tem algumas coisas assim que eu tento... Você evita se comprometer com... Eu tento pensar quais são as coisas realmente importantes na minha vida. Eu tento dividir em categorias que eu sei quais são. Então eu tento assumir coisas que estão nessas, no mínimo 2 ou 3 categorias. Que pra mim, dinheiro é uma parada importante pra não ficar ansioso. Tipo, eu não posso estar assim, saber que eu não vou ter grana pra pagar conta e tal dia, saber que eu tô zerado. Se eu souber que eu não vou estar muito mal de grana, eu fico ansioso, eu sei disso. Eu também sei a parada de saúde, que, sei lá, se eu não praticar esporte, que nem eu não estou praticando nas últimas 2 semanas, se eu não praticar esporte, se eu não comer bem, eu sei que vai aumentar muito minha ansiedade. Aí também tem outra coisa que pra mim é muito importante, é se eu não estiver produzindo alguma coisa artisticamente. Seja um podcast, seja um disco. E a quarta coisa... Produzir, desculpa. Eu tenho muito isso. Eu tenho que estar... Hoje eu tô muito feliz, porque eu tô fazendo uma coisa que eu sempre quis na vida. Mas, às vezes, você trabalha com arte, né? Mas você também trabalha com outras coisas. Fazer a coisa assim, no automático, ela não dá não é um gatilho? Que tipo de coisa, por exemplo? Você disse que você tem uma agência. Sim. Então, beleza. Você vai numa reunião, um call com um cliente chatíssimo, ou sei lá, coisas que eu vou falar do meu exemplo. Festas me deixam muito mal. Porque, assim, a festa é pra você ser feliz, certo? Teoricamente. Mas pra mim não, porque eu vou ter que entrar num modo mais simpática. E isso me causa um estresse maior. Então eu evito ir à maioria das festas. Mas eu evito coisas que me fazem, que gastam, que eu preciso gastar uma energia que eu posso colocar em outra coisa. Por exemplo, ir numa festa que eu sou obrigada ou fazer uma coisa por prazer. Eu prefiro fazer uma coisa por prazer. Talvez por isso eu seja pobre. Então, o lance tem coisas que, assim, ó, tem uma festa, vai ter que ir, e tem uma rotina de trabalho que eu vou ter que seguir. O que eu faço, pessoalmente? Eu organizo as coisas que eu sei que eu vou precisar fazer de um jeito pra que exija... Mas tem uma planilha? Que exija ou é na pouco. sua cabeça? Não, por exemplo, assim, a empresa que tu falou. Tem outra parte do trabalho que é meio chato, que é, sei lá, em reunião de cliente. Tá? Sim. Minha empresa é organizada com a galera que trabalha lá para eu precisar do mínimo possível fazer coisas burocráticas. Tipo, eu não resolvo nada de banco, eu não resolvo nada de contador, eu não sei nada disso. Sabe o que me dá vontade de fazer xixi? Caixa eletrônico. Como assim? Juro, dá vontade de fazer... Eu tenho pavor de caixa eletrônico. Por quê? Me dispara um gatilho da ansiedade. Eu não sei por quê. Tem alguma lógica aí. Tem uma lógica que é da burocracia, entende? Sim.
que é do compromisso, da vida adulta, sabe? Coisas que Um exemplo medo. muito prático. Engarrafamento de carros, assim, tipo, Eu não sei dirigir porque é eu tenho uma medo parada que do que vai acontecer comigo. me deixa muito ansioso. O que eu fiz? Quando eu morava em Porto Alegre, eu loquei o apartamento e eu tinha um escritório onde tinha produtor de vídeo. Eu loquei os dois do lado do cinema onde dava pra ir a pé. Sim. Então, quando eu sabia que, tipo, vou ter que sair às 6, não, vou pro cinema e saio 2 horas depois quando não tem engarrafamento. Então, eu preparava as coisas. Eu sei que eu tenho que ir pro trabalho. Você mente pra você. Não, eu sei que eu tenho que ir pro trabalho. Mas, ok, eu odeio trânsito. Se tiver a casa assim, tipo, não quero ir pro trânsito, tem uma alternativa, beleza, se precisar uma vez ou outra, tudo bem. Mas eu não posso ter a rotina de passar 2... Porque eu começo a pensar, cara, eu tô morrendo. Eu tô passando um tempo da minha vida nesse carro aqui. Tá desperdiçando. Eu tô desperdiçando, eu poderia estar fazendo qualquer coisa, eu poderia estar aprendendo alguma coisa sobre a China, cara. Eu poderia fazer qualquer coisa, eu tô num trânsito, olhando e começo a pensar, daí eu começo a enlouquecer, eu começo a olhar a placa dos carros, fazer conta com as placas dos carros, aí começo a pensar, cada placa é igual a uma letra, o que essa letra representa? Eu fico num loop eterno de loucura horrível, assim, então... Daí você chega em casa cansado mentalmente e dorme. Pra caralho. Então, o que eu faço é as coisas que eu sei que vão me deixar, assim, eu me conheço, eu sei que as coisas que me deixam mais ansioso, assim, eu tento organizar elas de forma que eu não fique. Mas, obviamente, tem coisas que eu não sei como resolver ainda, assim, tipo, algumas motivações chaves, assim, tipo, que nem eu tava falando agora, ir pra fazer lutinha é uma parada muito importante pra mim. Mas eu não fui há 2 semanas. Então, por que eu não fui? Aí eu começo... Enfim, o que eu tô querendo dizer é que eu não sou um cara 100% resolvido. Eu sei que tem coisas que eu ainda não consegui, não descobri os gatilhos pra resolver. Se a gente conseguisse um terapeuta legal, né? Então, talvez não seja parada nem de um terapeuta. Talvez seja hackear minha vida. Eu odeio essa expressão, mas talvez seja eu entender que... por exemplo, uma coisa que funciona comigo é a aposta. Se eu sou doente por aposta, se eu apostar contigo, eu vou ir todo dia na academia, vamos apostar e vamos fazer um vídeo disso, vamos fazer um podcast sobre isso, aí eu vou dar um jeito de ir, porque eu vou saber, porque na minha cabeça eu não posso perder uma aposta. E aí eu fico... Então, eu tenho que descobrir, eu acho que talvez pra mim, pessoalmente, e aí eu não me coloco muito longe de uma regra. Sim. Eu acho que talvez eu tenha que descobrir algumas coisas pra fazer funcionar minha cabeça e não morrer de loucura. Uau! Então você vê, né, que o que sei lá, a ansiedade? É você sofrer por coisas que não merecem. Então, eu acho que dificilmente é uma ansiedade racional. As pessoas que têm crise, que eu vejo, as conversas que eu tenho, é tipo caixa de, eu tenho que ficar no caixa eletrônico. Cara, isso não faz sentido nenhum, assim. Sim, mas daí tem gente que fala assim, não, mas eu sou super ansiosa que eu tenho que entregar um trabalho. Mas isso não é ser ansioso, isso é o normal. Ansioso, sei lá, se tu comer cabelo por causa disso, né? Exatamente, arrancar cabelo. Eu já tive essa fase, sabe? Tu era das que comia o cabelo? Não. Sempre tinha uma pessoa no colégio que comia cabelo. Eu tinha um amigo que comia a raiz, eu só arrancava. Eu nunca tive nada desse tipo, ou me cortar, ou já nada tive também. Eu nunca tive. Mas é que tudo parece sem sentido, mas eu acho que a gente vai arrumando sentido na nossa cabeça, né? Uhum. Tipo, o arrancar cabelo, tipo, eu não sei porque eu começo a contar os cabelos errados, ou eu preciso de um arranhão, porque daí vai fazer vai fazer, pelo menos tá doendo algo que eu vejo. As coisas... Há um sofrimento interno que a gente não consegue escrever ou racionalizar. A gente até consegue, porque eu acho que pela experiência. Mas imagina uma pessoa que tá começando na área. Galera, estagiário da ansiedade. Estagiário da ansiedade não consegue lidar. Ou você acha que tá ficando louco. Em algum momento você achou que tava ficando louco? Hoje em dia não, mas assim, isso do caixa eletrônico, eu já sofri muito, sabe? Mas você pensou assim, estou ficando louca? Tipo, isso me dava vontade real de ir no banheiro, física. Tipo, daí eu queria entender por que o meu cérebro virou essa chave e dispara o xixi, sabe? É encosto. Só encosto mesmo. É encosto. Então esse é o programa religioso, pessoal. Daquela mulher sensitiva Márcia do Facebook. Plot twist. Então...
Eu não... É muito difícil. O ruim é quando pra mim agora, eu estou na fase que eu entendo algumas coisas como elas acontecem, tem outras que eu não consigo dar o gatilho pra fazer funcionar. Eu acho que, às vezes, talvez um gatilho pra te entrar na vida um pouco mais motivado, daí seja a medicação mesmo. Eu sinto que eu sou um Escort 1991 conversível e cada pessoa, tipo assim, ele tem que sempre fazer a mesma viagem, assim. E às vezes ele para. E às vezes precisa de, sei lá, alguém para empurrar. E essa pessoa para empurrar talvez seja a medicação, talvez seja um gatilho que eu não saiba. Mas, tipo assim, eu tenho que aceitar que eu sou um Escort 91, que eu não sou um Monza 96. E o Escort 91 tem coisas legais de ser um Escort 91. Ele funciona super bem e tal, mas tem outras coisas que... Você não pode se comparar também com o rendimento de outra pessoa semelhante a você. Exatamente. Ou alguém. E sei lá, isso... eu acho que eu não sei se um dia eu vou conseguir resolver 100%, sabe? Mas eu acho que conviver com isso de maneira natural e evitar esse sofrimento de questionar por que sou assim. Eu acho que o lance de eu ter, assim, não tomar medicamento hoje, não é porque eu não quero, assim, é porque eu sinto que eu não preciso, eu não tenho mais essas crises de ansiedade, e isso eu já acho caralho, assim, eu fico feliz de, não preciso tomar medicamento. Porra, velho, quando eu comecei, eu tomava 16 comprimidos por dia. 16 do quê? Anafranil, era um antidepressivo tricíclico. Primeiro, quando você vai no psiquiatra, eles começam a te dar os mais modernos. Eu não respondia ao tratamento. E daí vai pensa que daí Prozac, anos 90. Esse tricíclico, hoje quando eu conto pra alguém da área, algum médico, ele fala, isso não se dá pra ninguém, sabe? Porque tem muito efeito colateral. Eu sofria muito pra fazer cocô. Aqui tem todos os efeitos colaterais, boca seca, todo remédio tem isso da boca seca, mas o Anafranil era muito pior. Sangramento anal. Claro, porque eu não cagava! FT. Porra, isso é lógico. Posta aí, hashtag sangramento anal. Sangramento anal. Quem sofreu esse fissura anal, por favor, gente, vamos se sentir junto. Mas esse lance de efeito colateral, minha mãe sempre tomou antidepressivo e sempre teve problemas também. E ela tomou um remédio que ela ficou com a metade do rosto paralisado, assim, uns 5 meses, assim. E é aquele lance que o médico fala, tá lá na bula, mas é 1 a cada 200 mil. Parabéns, você foi sorteado. Exatamente. Nunca ganhou um boné, sempre ganhou uma paralisia facial, assim, né? Eu tenho uma boa. Na época eu tomava muito remédio, quando você tem a receita, você compra o remédio do mês ou 2 meses, então você toma muito, né? Se você toma 16 comprimidos, eu comprava, muita caixa. Existia uma promoção da Drogaria São Paulo, que dava DVD. Eu tenho o DVD do acústico Rita Lee, acústico Kid Abelha, acústico todos. Porque eu zerava a farmácia, entende? Porque eu precisava gastar muito e eu gastava todo mês. E às vezes, assim, quando eu tô bem triste, eu falo... Eu poderia ter comprado um carro ou uma casa com essa quantidade de remédio ou tratamento. É muito caro. E remédio é caro, né? Caro, e quanto mais moderno. E terapia é cara. Tudo é caro. E, aliás, tem uma galera que defende a ideia de não tomar remédio em hipótese alguma. Já ouvi... Tem terapeutas, né? Já ouvi linhas de pensamento de pessoas que acham que tu não precisa, e aí eu não tenho conhecimento suficiente para dizer se eu concordo ou discordo, mas eu acho interessante ouvir essas pessoas que falam, por exemplo, que tem, assim, tem uns 10 passos, umas 10 receitas que talvez sejam muito mais interessantes de tu tomar antes de tomar o medicamento, que é a alimentação correta, tu pegar sol, fazer yoga, vitamina D. Vitamina D, tem algumas coisas. Não tô dizendo que isso vai curar a sua depressão profunda, filha da puta, mas estou dizendo que tem pessoas que acreditam nisso e que talvez seja legal de tu olhar essas coisas, porque é muito, eu sou depressivo, mas eu estou desempregado há 1 ano, eu passo o dia no porão de casa jogando Call of Duty e comendo Doritos. Primeira coisa, acende a luz. Acende a luz, já abre a janela. Terceira, a pessoa não sabe contar. 26ª. 79ª coisa. Para de comer Doritos, a gente ama Doritos, mas é muito condimentado. Então, o açúcar é uma parada que é foda. Pra mim, pessoalmente, é um lance que muda completamente o meu humor. Eu já consegui ficar sem comer açúcar nada, assim, tipo, zerado de açúcar uns 3 meses e quando eu digo zerado de açúcar, é zerado de coisas que contém açúcar, né? Alguma coisa vai ter açúcar no meio, tipo, se elas comer
O pão, ele vira açúcar depois, mas eu digo sem comer nada doce. E muda 100%, sempre, tipo assim, ó, muda demais o humor, muda demais. Fica bem melhor. Eu lembro uma fase da minha vida, esse meu terapeuta falava, após a terapia, você vai fazer um prato de macarrão. Porque o carboidrato, ele se transforma em açúcar e ele tem aquele triptofano, que é a sensação que dá o bem-estar pra você levantar da cama e fazer alguma coisa. Não, então ele falava pra te fazer a terapia e depois comer um prato de massa? Sim, um prato de massa. E outra coisa, se mas você qual a lógica disso? Eu não tô entendendo. Porque a massa, ela se transforma em açúcar, não tá, sabe? Tu te sente bem depois Você come. se sente bem e Okay. daí você vai conseguir levantar. Então, mas ele falava, tipo, faz a terapia e depois come um prato de massa pra te sentir bem quando saiu da terapia? Não, é porque o meu terapeuta, ele vai em casa. Ah. Então, assim que ele sai, eu vou pra cozinha e cozinho. Ah, tá bom. Entendeu? Outra coisa que... abrir as janelas. A gente se sabota muito, né? Então, abrir a janela é legal, pô. Tem muita coisa simples que dá pra fazer. Que se tu fizer ter um pet. Cara, ter um gato mudou minha vida demais. Cara, ter um gato na minha mudou também. Muito, muito. E eu me vejo como uma pessoa... Eu tenho 2 gatos e um cachorro. Eu já quero ter um 3º gato, sabe? Porque o universo de troca, eu não sei se o gato gosta de mim, mas eu botei na cabeça que ele gosta. Ele não fala que não gosta. Eu fico falando que eu amo. Já tá legal, se ele ficar quieto. Sim. Fora se ele falar mas que você não sente que dá uma razão pra viver? Eu acho muito importante, tipo, ter plantas, ter essas coisas. Eu não sei. Você tem que levantar da cama pra dar comida pro gato. Se eu me ouvisse há 10 anos atrás, eu talvez me acharia meio idiota falando essas coisas, assim. Porque eu acho que parece muito, com umas plantas e um gato que vai ficar tudo bem. E eu me acharia meio idiota. Mas existe uma base científica em algumas coisas dessas que ter um gato faz bem pra pessoa, ter um cachorro, sei lá, ter um papagaio, e ter plantas faz bem, e pegar sol faz bem, e até efeito placebo das coisas fazem bem. O meu terapeuta fala uma coisa muito boa, que no futuro ninguém vai ter câncer de pele, porque todo mundo se protege muito, né, passa muito filtro, lá. Mas vai ser uma galera muito triste, porque todo mundo se protege do sol. Então, se você mulher, qualquer pessoa que tá em casa, se sente meio desanimado, se você tomar 20 minutos de sol, isso é científico, podem procurar na internet, diariamente, 20 minutos, nos braços, no rosto e nas pernas, sei lá, vai na laje da tua casa, não sei, desce do prédio, não sei, existe sol aí, a gente não mora na Dinamarca, apesar desse programa passar na Dinamarca também, né? Um abraço, Dinamarca. Beijo pra galera da Dinamarca. Cara, é super simples, sabe? E a vitamina D, ela é uma coisa que ela traz o bem-estar, assim como o açúcar, o carboidrato. Lógico que a gente não tá incentivando pra você virar uma pessoa compulsiva, porque nada em excesso é bom. O sol em excesso não é bom, Rivotril em excesso não é bom. Virar uma pessoa que prega a terapia, sabe? Virar uma pessoa quadradona, como se fosse uma religião. E até uma religião também, sabe? Ter um propósito, sabe? Em muitos momentos da depressão, as pessoas falam, você tem que descobrir o que te faz bem. Quando você tá muito na depressão, você nunca consegue. Você consegue. Mas nesse momento dessa depressão você lembra que você gosta de alguma coisinha. Então, que dá prazer. Eu acho que a pessoa sempre busca a sua zona de conforto nesses momentos. E aí é uma coisa mais, sei lá, eu gosto de jogar videogame. Sei lá, o cara, tu vai para as coisas mais seguras. Eu acho que todo mundo tá sempre buscando conforto e segurança e não sentir medo. E aí eu acho que algumas vezes tu tem que entender que nem sempre tu vai ter uma opção de ser feliz. E nem sempre vai estar tudo bem. E nem sempre existe uma escolha certa. Não existe. Às vezes tem uma escolha. Se a namorada te deixar, você tem que ficar triste. Exatamente, tem que ficar triste. Não é tipo, vou procurar um médico porque eu tô deprimido. Não. A gente também vive numa cultura que todo mundo tem que estar sorrindo bonito e feliz, né? E fazendo doisinho na foto. E eu acho que é importante entender que não existe sempre a escolha certa. Por exemplo, sei lá, tua namorada te largou, tu vai pra tal lugar ou tu vai pra tal lugar. Às vezes as duas coisas são ruins, assim, tem que escolher menos pior
E, sei lá, eu acho que é escolher teus nortes, o que vai guiar tuas escolhas e partir disso como princípio pra tudo na vida. Que eu acho que por isso que eu tava falando, a religião às vezes é interessante, por mais que eu não seja um cara religioso. Eu também não sou nada. Mas às vezes é um conjunto de crenças e coisas que Meditação. de alguma forma faz sentido pra te não tomar decisões tão estúpidas, tipo não matar ninguém, ou sei lá, que sempre é uma boa. Eu achei uma boa ideia, não Sempre matar é uma ninguém. boa. Por enquanto, me parece razoável essa ideia. Nunca se sabe, né? Eu acho que... Outra dica idiota... Gente, tem muita dica idiota... Não digo idiota, mas dica super simples. Se tem problema pra dormir, tira a luz branca do seu quarto e põe uma amarela. Porque a branca é o sol, né? A amarela é a lua. Então ela vai dar mais sono. Não tô falando que isso vai ser mágico e etc. Não, mas tu acabou de falar uma coisa muito importante. Mas é importante. Que é sono, cara. Sim, sono é importante. Sono é... Pra tudo, assim. Eu tava vendo umas pesquisas agora, porque antigamente sempre falava, exercício, por exemplo, pra emagrecer. Exercício é a parada mais importante. Aí não é a parada mais importante, a alimentação é muito mais importante que exercício. Aí depois falavam que e segundo exercício. Hoje já se sabe que a segunda coisa mais importante é o sono, muito mais importante do que exercício. E não só pra corpo, pra metabolismo, pra físico, e engordar, emagrecer. Mas o sono, se tu tem menos de 6 horas por dia de sono, a não ser que tu esteja no espectro de 0,00001 da população, tu tá te fudendo. A não seja que você seja o João Dória. Não, tu tá... E todo mundo que acha, não, eu consigo dormir pouco, eu tô de boa. Não, tu não tá. Não é de boa. Então, a parada do sono eu colocaria assim, no pacote tentativa pra baixar a ansiedade e ser um pouquinho mais feliz, eu colocaria o sono no top 5 ali, porque eu acho que é foda, assim. Também aí tem várias coisas relacionadas a sono, como ronco e caralho 4 que prejudica muito. Sim, a apneia. Eu tenho apneia e eu descobri que eu não chego no sono profundo com facilidade. Isso explica muita coisa da minha irritação durante o dia, da minha falta de disposição. Daí agora eu estou tentando um outro viés de tratamento, que é melhorar o meu sono, para quem sabe eu consiga até diminuir o medicamento. Sim, e o que você está fazendo para melhorar o teu sono? Além de trocar a lâmpada, a cor da lâmpada? Então, por muitos anos eu só dormia com remédio. E faz 1 ano que eu consegui não dormir com remédio. Para mim isso é maravilhoso. O que eu faço eu tento... Não ligo TV, não fico no celular. Tipo, tu não fica quando tu deita um tempo antes? Qual é a tua rotina pra dormir? Não, assisto TV, vou na sala, vou pro quarto, durmo. Daí tem um gatinho lá. Mas tu chega no quarto, já não usa o celular. Tipo, tu não usa o celular na cama. Uso pouquíssimo, assim, só pra ver as últimas coisas. Desligo, não fico lá. Já fiquei épocas, tipo assim, no celular até adormecer. Isso é ruim, porque se você vê alguma coisa que te estimula, você não vai conseguir dormir. E quando a pessoa tem insônia também, dá muito medo de não dormir. E você ficar com medo de não dormir, você não vai dormir, porque sua cabeça não tá focada. É difícil. Já tem aplicativos de meditação guiada. Tem aquelas frequências binaurals, que tem gente que acredita, tem outras pessoas que não acreditam. Algumas vezes comigo já fui feliz. A aromaterapia... A aromaterapia é um cheirinho bom. Um cheirinho bom. Lavanda dá uma coisa... o cheiro de lavanda deixa você mais relaxado. Daí você põe no pulso, etc. Tu tá usando essas coisas que tu tá falando? Uso porque eu acho que... Hoje eu não tomo tanto medicamento. O meu plano não é parar, porque... Eu não vou me sabotar, porque eu sei que é um sofrimento e pode acontecer coisas horríveis, né? Porque tem gente que fala, quero parar de tomar remédio. Não, você tem que ter uma responsabilidade com você mesmo. Porque você pode retroceder, voltar a ser uma pessoa deprimida e voltar a estaca zero. Hoje eu me considero uma pessoa feliz. Mas eu acho que existem outras alternativas. Com a maturidade, eu também, sei lá, a Amanda que começou a tomar remédio, nunca pensaria em fazer exercício para ser mais feliz. Ou mudar a luz do quarto. Entendeu? Ou não ter um travesseiro escuro. Então, sabe? São coisas muito mais simples e baratas que remédios. Simples e baratas, porque os remédios são bem caros. Mas eu acho que você tem que se conhecer. E depois de tentar tanta coisa...
a gente sabe que dá pra conviver. Hoje você não tá fazendo terapia, mas você já sabe, você sabe muito bem muitas coisas sobre você. Eu pelo menos acho que eu consigo entender uma parte bem grande do que desperta alguns comportamentos em mim que eu gosto ou que eu não gosto, assim. Eu ainda tenho problema. E não é legal se culpar, né? Porque, beleza, você fala, eu fico ansioso com determinada situação. O ideal não é você ficar sofrendo porque você sofre. Você tem essa de sofrer. Então, eu discordo um pouco. Sério? Você se culpa? Eu acho que, porra, cara, eu sou responsável por mim. E é isso aí, Mas você sofre porque você tá sofrendo por uma coisa que você não merece? Não, mas tipo assim, por exemplo assim, a gente tá falando uma coisa pontual que é, supomos que eu não tenho problema de sono, mas supomos que eu tenho problema de sono, e eu sei que nem tu falou um monte de coisa que eu posso fazer pra não dormir bem. Se eu não estou dormindo bem, eu não estou fazendo essas coisas, a culpa é minha e vou tomar no cu, tem que se fuder mesmo, eu tenho que fazer o bagulho certo ou cala a boca e não reclama. Na minha cabeça é isso. Eu entendi. Eu, tenho muita parada de, cala a boca e não reclama, resolve ou não fala porra nenhuma. Eu tenho isso muito na cabeça. Não, mas eu digo o sofrimento do, tipo assim, aquela coisa emo-core mesmo. Ai, meu Deus, por que eu tô chorando? Então, entendeu? Eu não por lembro, uma coisa cara, idiota. eu não lembro da última vez que eu chorei. Eu não lembro, eu não consigo lembrar, com certeza, faz mais de 5 anos. Eu não choro com facilidade. Tem aquela galera que quer chorar, né? Pô, adoraria. Mas por quê? Eu adoraria chorar. Cara, eu chorava tanto. Hoje eu choro, sei lá, 2 vezes por mês. Eu acho que... É legal chorar. Eu acho que faz bem, eu acho que tu se sente aliviado. Mas não sai a lágrima. Mas qual o problema de sair lágrima? Chorar eu acho que é uma coisa boa. Eu acho que... Mas sério? Eu acho uma coisa boa. Eu adoraria ser o cara que chora. Não tem um estímulo na sua cabeça? Não, assim, não vejo... Ou você não tem um motivo? É que eu acho... Talvez na minha cabeça, chorar é uma coisa, acho que... Muito extrema. Eu não sei, que escapa. Choro é uma coisa que escapa. E eu acho que eu sou controlado demais e racional demais pra entender. Eu já fui aquela pessoa que tá fazendo coisas normais e tá chorando. Eu não... Tipo assim, mas tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Só tá normal, tô normal. Só tá saindo uma lágrima. Eu me lembro de uma... Tipo assim, a minha primeira namoradinha, segunda namoradinha, quando eu fui no cinema com ela, ela chorava em trailer de filme, assim. Mas eu choro. Como isso, cara? Tava passando... Olha que idiota. Tava passando um filme do Rock, o lutador, que ele tem um filme, não sei se é novo. Creed. Que ele tem o filho do... O filho, isso. Dá uma explicada aí, que eu não sei. Creed é uma continuação do filme Rock. Ele velho. Ele não é velho, maravilhoso ainda. E... Treinador. Ele é o treinador do filho do Apollo, que é um adversário do Rock. Daí o que acontece? Ele me pega um câncer. Eu nem assisti o filme. Só sei que o meu namorado falou, ele tem câncer, não sei o que, ele vai contar pra ele agora. Eu comecei a chorar. Ele falou, o Rock, o lutador, vai ser legal. Ainda tem um outro filme, ele não vai morrer nesse. Eu falei, mas eu não gosto que as pessoas tenham câncer. Não, sabe? Acho que é normal, cara. Eu acho que não... Eu não vejo grandes problemas nesse, tipo assim, eu acho legal, acho que é saudável, é bom chorar pelas coisas. Não é chorar porque você viu um pedaço de um... Mas isso é saudável. Tu te envolve com o aparato, tem uma empatia, te coloca no lugar, eu acho que se tu... Não sei, tu não tava sofrendo, assim, né? Não, mas eu não queria que ele tivesse câncer, ele é o Rock, o lutador. Eu não vejo, eu acho... Não tem problema. Na minha cabeça, por essa reação... Então, desencabida. Pessoalmente, eu não vejo problema. Não tem problema. Não acho que também não acho que seja ruim chorar e ser emotivo. Eu não acho isso ruim, nem um pouco. Mas você não choraria? Você não chorou nesse filme? Nem fuder, deixar graças, pá. Não é chorar. Não, cara. Eu não tenho... Eu tenho medo vendo filmes, assim. Mas eu não sinto a emoção de chorar. Nem filme de cachorro, que é... Não, de cachorro, filme tipo de cachorro. Marley e eu não assisto, faz mal pra mim. Eu vi aquele A Culpa das Estrelas, também tinha uns adolescentes com câncer, foi no dia que minha tia morreu de câncer, que eu vi, e daí eu não chorei, daí eu vi, sei lá, tô vazio por dentro, não tem mais nada, não vou chorar nunca mais. Mas eu não é uma parada que eu pessoalmente tenho, mas eu acho que deve fazer bem chorar, cara. Eu lembro que é um alívio, assim, né? Tu te sente meio aliviado. Eu me sentia, pelo menos, quando eu chorava em 96. Pra mim, a minha relação com o choro é que eu já choro tanto, é uma coisa física. Acontece, como ir ao banheiro. Tipo espirrar, pra ti é tipo espirrar. Tipo ir no caixa eletrônico e dá vontade de fazer xixi. Sei lá, tu não fica com raiva de ti mesmo se tu espirrou. Não. Então, é isso aí, cara.
Acontece uma não reação vou me física. cobrar mais. É, É foda-se. porque tem todo o glamour do choro, né? Tem gente que quer chorar, tem gente que não quer chorar, tem gente que chora porque é bonito. Chorar porque é bonito? Uma pessoa que se emociona. Você sei não acha lá. bonita a pessoa emocionada? Nem um pouco. Sai ranho quando chora demais. Nossa, soluça. É. Eu tinha alergia emocional. Quando eu chorava de tristeza, eu ficava toda empipocada. Puta, que bosta. Chorava Era sempre. horrível. Mas de dor não ficava, era engraçado. Não... Acho que foi a primeira vez que eu percebi, que a minha mãe percebeu que eu tinha algum problema. Que era quando era triste, porque eu tava triste e eu ficava com bolotinhas. E quando eu, sei lá, de raiva, não. Mas hoje em Dor, dia, não. hoje em dia não, tu não chora... tem mais, não embolota. Uhum. Mas, sei lá, há uns 3 anos aconteceu, assim, eu falei, caralho, voltou essa porra. E tu falou que tu tava feliz agora. Quais são as coisas que tu falou do lance do sono e tal? Quais são as coisas que fizeram tu chegar nesse caminho de chegar nesse podcast hoje e falar que tu tá te sentindo feliz? Gatinho. Ter um gato? Ter 2 gatos. Ter uma família, sabe? Tipo, me sentir parte. Eu sempre tive problema, assim, sabe? Eu achava que eu nunca fazia parte dos meios que eu tava. Então, eu conheci uma pessoa que me acolheu e eu acolhi a pessoa. Então, nós somos uma família, entende? Não é eu tô convidada na família dele ou ele tá na minha. Ou a gente divide a casa porque Comodidade? Não é cômodo, tipo, sei lá, não sei a palavra. Quem souber a palavra, coloca aí. Feijão, cara, tenta uma palavra porque é feijão. Não, porque naquele contexto é o nosso mundo, entende? Hoje, no meu trabalho, eu faço as coisas que realmente me fazem bem. Tipo, eu tô há não sei quantos anos da rádio, mais de 10, sei lá, quase 15. E eu gosto da rotina. Ansioso, eu não sei como você lida com rotina, mas eu gosto da rotina, porque eu preciso ter um controle. Se eu tenho uma coisa que foge muito da minha rotina, há um sofrimento. Então, não estar numa TV aberta também me deixa muito mais saudável. Porque a ansiedade da TV, do trabalho... Porque há toda uma pressão de audiência, de você dar certo, de corresponder às expectativas e você acabar fazendo uma coisa que não é que aquilo... Eu era uma funcionária de um programa, não era o meu programa. Então eu tinha que fazer parte de uma engrenagem. Só que quem aparecer era eu. Então... As pessoas... E eu sou muito tímida. E quando você tá na TV aberta, você é muito abordada. E eu nunca soube lidar, entende? Com um assédio e tal. Você é amigo da Sandy. Eu lembro a Sandy, ela ia na rádio. Ela sempre vai na rádio. Cara, era um inferno. E eu falava pra ela, pessoalmente, que eu achei ela uma fofa. Eu falava, cara... Não te dá um ódio, não dá vontade de dar um soco na cara dessas pessoas. Não que eu queira dar soco na cara das pessoas que gostam de mim, porque proporcional a Sandy, ninguém gosta de mim. Mas é tanta pessoa sempre te abordando, você tem que sempre estar perfeita, que isso me deixava muito num modo social que não era o meu modo confortável, entendeu? Que tu tá full time pensando em que tu tem que apresentar uma persona pra quem tá te conhecendo. Sim, e como agora eu não tenho esse comprometimento de estar na persona, aqui eu tô numa persona. Mas essa persona se aproxima muito mais da persona que você vai me ver na minha casa com os gatos do que uma persona que esteja no ar ou rodeada de pessoas. Eu já gravei muita festa de universitário. Sabe quantas festas de universitário eu fui durante a faculdade? 0. Sabe, pro Pânico, sabe quantas eu fui? E, segundo o YouTube, umas 50. Imagina um monte de universitário tacando cerveja um no outro. Porque os caras, eles bebem cerveja barata, nada contra cerveja barata, nada contra nada. Mas é uma galera muito... diferente do que eu sou. Pessoa suada, eu sou aqui. Não, é isso. Eu sou aqui. Eu consigo trocar uma ideia. Adoro conversar. A gente estava conversando aqui. Só que aqui são 5 pessoas, entende? Daí isso amplia para um monte de gente. Que um monte de gente te conhece. E a pessoa quer te irritar, ou te agradar, ou chamar a sua atenção.
e não deixa você, nem um minutinho você ser você, me doía. Daí você chega em casa 4 horas da manhã, como é que você dorme? É uma frequência diferente de comportamento. Mas assim, então, né? pra mim, é como, sabe, tem aquelas terapias que a pessoa não tem, tem medo de rato, daí o cara coloca em contato com o rato pra ela perceber que a fobia dela não faz sentido nenhum. Pra mim foi muito importante pra perceber que não é tão horrível quanto eu acho. É bem horrível. Mas não é aquele monstro da Amanda de 20 anos que nunca quis ir numa festa. Entende? E é louco. E eu nunca iria num lugar desse. E é louco como isso funciona pra tudo. Quando tu encara as coisas que tu tem muito medo, sei lá, o medo do desconhecido, sei lá, tu tem medo de falar em público. E aí, cara, tu é obrigado a falar 10 vezes em público, vira rotina. Acabou o medo. Só que o ruim... Tem um livro, eu não sei sobre o que esse livro fala, mas tem aquele livro, O Poder do Hábito, eu não sei. Fala sobre hábito. Sobre isso, então é isso. Você se acostuma, fica tudo legal. Tudo legal ou fácil, né? Porque a ansiedade é isso, tipo, não sei, é que agora neste momento eu não tenho um exemplo. Mas muitas vezes na minha vida eu sofri por tanta coisa que na hora que eu fiz ou que aconteceu, eu falei, era só isso. Eu acho que isso equivale, pessoalmente, pra mim, é, sei lá, 90% das coisas. Você sente isso também? Sim, que é, eu tô ansioso porque eu sei que eu tenho que ir no banco pagar uma conta. Eu sei que eu tenho que ligar pra tal pessoa pra pedir um orçamento. Telefone me dá medo. Eu sei que eu tenho que... qualquer coisa, e sempre é algo que eu resolvo em 12 minutos. E tipo, puta que pariu, assim, fiquei mausaço por isso. Assim. Mas não é uma situação racional, né? Agora vamos falar de excentricidade. Eu tenho, acho que a maior excentricidade da minha vida é não atender o telefone. Eu não atendo. Meu telefone tá silencioso há 10 anos. Eu não atendo o telefone. E desculpa se alguém me ligar, eu não atendo. Por quê? Porque eu tenho um pouco de medo. E então eu me dou ao luxo. Existe WhatsApp, existe SMS, existe áudio, existe milhões de coisas. Hoje em dia é muito fácil entrar em contato com uma pessoa. Não precisa atender o telefone. Você tem uma coisa que você falou assim, isso eu não faço. Eu acho que tem muita coisa. O lance de eu evito muito dirigir, que nem quando eu vim pra São Paulo, não uso carro. Mas tem muita coisa que nem tu falou. Eu me dou o direito de sair do ambiente que eu não quero estar. Eu, tipo assim, se a gente chegar numa festa que não quero estar, eu levanto e saio, tchau. Eu não dou tchau. Bom, né? Eu não dou tchau também, se é outra coisa. Eu também. Eu não tô afim, assim, tem coisas, eu não faço. Se eu sei que eu não quero, eu não faço. A não ser quando eu tenho que estar aqui, porque eu combinei e tal, mas, se eu tô aqui, eu também não me comprometo com eventos que eu não tenho certeza, 100% certeza absoluta. Por isso que eu prefiro que me convidem para as coisas em cima da hora. Tipo assim, a gente tava falando de fazer um churrasco. Se eu combinar contigo daqui a semana que vem, eu também sou assim, falo assim, cola aqui que a gente tá ligando tipo, a churrasqueira. E eu vou falar pra ti, eu não vou... Sim. Eu me dou o direito de algumas coisas que... Isso é uma boa dica, né? Gente, é porque, tipo assim, isso da coisa da socialização, eu acho que é uma coisa que causa sofrimento. Eu me obrigo. Uma coisa que eu faço é, como eu tenho tendência a ser um pouco mais solitário, eu uso o podcast para não ficar. Eu tenho lá o podcast, eu sempre tento, eu vou ter que conhecer alguém uma vez por semana. Cara, isso do meu trabalho é maravilhoso. Então, eu me obrigo agora, estou tentando me obrigar a pessoas cada vez mais distantes de mim. Eu estou tentando marcar com uma menina da cientologia, aí com uma outra de neuro. Aí eu vou fazer com um mágico, e aí são pessoas que eu tenho zero contato, assim. Então eu me obrigo que nem tu falou, de ir na festa lá, que tu tem que ir pro trabalho, e com o tempo tu nota que não é assim tão difícil. Então como eu tenho uma dificuldade... Mas ainda mais sem que ele manda aquele save the date, que 5 meses antes... Puta, cara... Acabou minha vida. Eu só vou viver em propósito disso. Eu tenho um casamento pra ir em setembro agora. Você tá sofrendo? Eu comecei já a pensar sobre isso, cara. Gente, save the date não é legal. Por que as pessoas não convidam pra... eu vou casar semana que vem. Muito mais fácil. Vai ter um churrasco aqui quarta, tô casando. Tipo assim, cola no churrasco agora, cola no meu casamento. Eu acho mais prático, põe né? Interno e vem. Acho que deu pra ter mais ou menos uma ideia do que vai ser este programa. Agora, como esse é o primeiro episódio, não vai dar pra fazer o que eu inventei na minha própria cabeça, e eu peço pra que você volte pra gente conseguir fazer. Vou voltar, com certeza.
Assim, nós temos o Twitter, que é twitter.com/esquizofrenóias e a hashtag esquizofrenóias. Se você se identificou com alguma história, ou lembra de alguma situação, ou tem alguma vergonhinha de alguma coisa que a gente falou, ou alguma coisa que não tem nada a ver, mas que tenha a ver com o mote desse programa, peço que você interaja nas nossas redes, no nosso Twitter e no nosso e-mail, que é esquizofrenóias@gmail.com. No futuro a gente vai ter um esquizofrenóias@esquizofrenóias. Negas, muito amo esse negócio de ter o domínio da situação. Foi uma piada. Com essa frase super maravilhosa, eu agradeço você, Níquel. E, por favor, passe suas redes sociais, o seu podcast, que é muito legal. Eu participei, espero que já esteja no ar. Eu estou muito pressionando ele, porque certeza que teve gente muito mais interessante e eu quero que ele bote o meu primeiro. Então, Alexandre Níquel é meu nome, meu username para todas as coisas. Pro Instagram, Twitter, tudo é Alexandre Níquel com Nickel. Meu podcast é Meia Hora Sozinho. Tem, sei lá, no Spotify, no YouTube, no iTunes, em todos os lugares, onde tiver o da Amanda também. E é isso aí, obrigado pelo convite. E a gente se vê, a gente se fala. Um grande beijo. É isso aí, paz nos estádios. E um abraço para quem é travesti. Tchau. Half-Death.